truth for life. I close my eyes and colors fly. There's no hiding from your grace. I can't deny your heart for mine, and it's unrelenting chase.
language of deception, caught up in my own hesitation, until your love took over me. So I let go and I let love show me life like it's supposed to be. On oasis, here awaits us all the freedom I'll ever need. Now I'm alive. When I let go, then I find life. When I let go, then I find life. When I let go, then I find life. The highway is calling me to a life unlike before. The Father's heart is beckoning, and I can't resist no more. Lead me in the ways of devotion. I don't wanna get caught in the motions. My heart is only for you, Lord. So I let go and I let love show me life like it's supposed to be. On oasis, here awaits us all the freedom I'll ever need. Now I'm alive. When I let go, then I find life. Oh la la, oh la la. When I let go, then I find life. When I let go, then I find life. So I let go and I let love show me life like it's supposed to be. On oasis, here awaits us all the freedom I'll ever need. Now I'm alive. Oh la la, oh la la. When I let go, then I find life. Oh la la, oh la la. When I let go, then I find life. When I let go, then I find life. Oh la la, oh la la. When I let go, then I find life. Oh la la, oh la la. When I let go, then I find life. All these pieces broken and scattered, in mercy gathered, mended and whole. Empty-handed, but not forsaken. I've been set free. I've been set free. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Ooh, I once was lost, but now I am found.
take our weakness. You set your treasure in jars of clay. So take this heart, Lord, I'll be your vessel, the world to see your life in me. Oh, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I am found. E tu és a minha porção, tu és a minha herança, tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que os meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. E ainda que a figueira não floresça, e ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Tu és a minha porção, tu és a minha herança, tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que os meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. E ainda que a figueira não floresça, e ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. E ainda que a figueira não floresça, e ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. E ainda que a figueira não floresça, e ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. E o bom pastor está me chamando, eu reconheço sua doce voz, e fascinado vou me aproximando, pois pelo nome
me chamando e eu reconheço sua doce voz e fascinado vou me aproximando, pois pelo nome me chamou.
estão nas suas asas. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos vocês. Queremos, mais uma vez, estarmos celebrando esta comunhão, este culto online, ainda online, né? Mas cremos que o Espírito Santo não se limita a nada, a tecnologia, e Ele é capaz de usar tudo e todas as coisas para manifestar o poder de Deus. Então a minha oração é que o Espírito Santo esteja aí com cada um de vocês, esteja comigo aqui, com toda a equipe, para que possamos estar conectados, né, na mesma sintonia do Espírito Santo de Deus. Que o Espírito Santo leve à sua casa uma palavra de cura, de libertação, de salvação e de transformação. É o desejo do nosso coração nessa noite como igreja e queremos abençoá-los através deste culto. Vamos orar. Pai, nós queremos em nome de Jesus declarar que ao Senhor pertence toda a honra e toda a glória, ao Senhor pertence esse momento, ao Senhor pertence a palavra, o poder da palavra, o poder da adoração, e queremos, Deus, dizer que não estamos aqui para receber, mas estamos aqui para comungar a comunhão da mesma fé, do mesmo Espírito, da mesma intenção. Ao estarmos nesse momento juntos, estamos celebrando a nossa comunhão em Cristo Jesus. Que o Teu Espírito nos ministre, nos fortaleça, nos ajude, segundo o poder que está em Cristo nosso Senhor, habitando e agindo em cada um de nós. É o desejo que nós temos, é o desejo do Teu coração e é a oração que faço nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Queridos, abram comigo o livro de Salmos, no capítulo 1, um Salmos bem conhecido, capítulo 1. E este salmo, ele é tão curto, né? Apenas 6 versículos, mas eu queria hoje trazer uma palavra com profundidade em cima dele. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. São como palha que o vento leva, e por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Esta é a palavra do Senhor para esta noite. Queridos, este salmo, ele aqui fala de um lugar, ele fala de conselho, ele fala de caminho e ele fala de comunhão. O ser humano, ele se desenvolve a partir de um lugar. Ele se desenvolve a partir de conselhos. O ser humano está sempre em vários caminhos. O ser humano geralmente está desenvolvendo várias comunhões. Mas o salmista está dizendo aqui que a nossa fé, o verdadeiro cristão, aquele que medita na lei do Senhor, aquele que não se assenta na roda de escarnecedores, ele parte de uma fonte. Porque quando nós buscamos um lugar, vários conselhos, vários caminhos, e temos várias comunhões, nós criamos hábitos.
e criamos criamos uma prática que nós chamamos de dogmas religiosos. Porque nós temos muitas informações. Mas esse salmo está falando que há uma fonte. E nesta fonte tem uma árvore que se alimenta desta fonte. E ela é frutífera. Ela tem folhas verdejantes. Mas a partir de uma fonte, e uma fonte, ela é algo que sempre jorra de dentro para fora. Mas nós estamos nos formando, ou nos formamos a partir daquilo que trouxemos de fora para dentro. Por isso que eu iniciei dizendo que nós nos desenvolvemos a partir de vários lugares. Nós nos desenvolvemos a partir de muitos conselhos que recebemos. O ser humano, ele sempre está em vários caminhos. E ele tem vários grupos de comunhão, de convivência. E isso vai formando a nossa estrutura. Então nós recebemos muito de fora para dentro. Mas aqui o Salmo 1 está dizendo que há uma fonte. Uma fonte, ela sempre jorra de dentro para fora. Ela tem algo que vem da profundidade, que vem de um lugar seguro, de um lugar limpo, de um lugar puro. Sempre que você tem uma água de uma fonte, é uma água pura. É algo insípido, algo que você pode tomar, algo que você pode confiar. Geralmente é assim. Apesar de que em nossos dias a nossa natureza está tão contaminada, mas essa é a intenção do texto. Essa é a intenção do escritor, do salmista. Há uma fonte que jorra uma água que traz vida. Que traz vida. Nós precisamos entender aqui no versículo 2, onde ele diz: ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Aqui ele está falando do conhecimento que revela Deus. E quando Deus se revela, nós descobrimos que algo saiu de nós e nós perdemos a nossa essência. Toda a revelação de Deus está naquilo em que nós realmente perdemos na história da nossa essência, na estrutura da nossa essência. Perdemos. E precisamos, de alguma forma, repor esta falta. Na verdade, nós perdemos a fonte. Perdemos a essência da palavra de Deus como fonte. E quando nós perdemos a fonte, nós, então, precisamos nos desenvolver a partir de um lugar. E é comum as pessoas dizerem, né, de onde você é, qual a sua, onde você nasceu, qual a sua naturalidade. Eu, por exemplo, nasci em Blumenau, mas me criei toda a minha infância, adolescência e parte da minha juventude em Itajaí, Santa Catarina. Então esse lugar, ele marcou muito a minha estrutura de formação de caráter, de hábitos, de cultura. Todos nós sempre ouvimos muito conselhos. Sempre teve alguém em nossa vida que nos deu conselhos. Nossos avós, nossos pais, pessoas que nós respeitamos. E sempre tentamos achar um caminho. Um caminho que nos leva a alguém para amar. Um caminho que nos leva a um amigo, um caminho que nos leva a um emprego, a um sucesso, a um êxito financeiro, profissional, um caminho que nos leva a um curso de faculdade, um caminho que nos leva a Deus. Nós sempre criamos comunhão. Temos a comunhão da família, a comunhão de amigos, a comunhão de colegas de escola, a comunhão de colegas de trabalho, a comunhão de pessoas que fazem parte do contexto da nossa vida. Mas aqui no versículo 3, o autor diz que
Aquele que é feliz, ele é como árvore plantada à beira de águas correntes. Ele tem uma fonte que alimenta. Por isso ele é feliz. E o versículo 3 também diz que ele dá o fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. É uma árvore vistosa, é uma árvore com vigor. É uma árvore que está dentro de um ciclo natural. Ela dá fruto no seu tempo certo. Há um ciclo natural na sua estrutura. E ela vive as suas estações. É interessante, queridos, porque quando nós não temos uma fonte, nós queremos ou nós frutificamos, tentamos frutificar, sem passar pelos ciclos da natureza, os ciclos que fazem parte da natureza. Eu mandei essa semana uma mensagem no dia 1º, no início do ano, falando justamente sobre isso, dando uma prévia sobre esta palavra, de que sem um bom inverno, sem um bom outono e sem um bom inverno, nós não teremos uma primavera e um verão saudável. É necessário que o inverno seja rigoroso, para que os insetos morram, para que haja um ciclo natural de procriação, de renovação da natureza. É necessário que no inverno as folhas caiam, que os frutos que não foram colhidos, eles caiam também. Porque aqueles que não foram colhidos e serviram de alimentos, esses frutos que caem, eles são levados pelos pássaros, ou os frutos próprios que são colhidos pelos pássaros nas árvores, para fazer o ciclo do crescimento da natureza. Há todo um processo em cima do ciclo natural das coisas. É necessário, eu me lembro que meu pai sempre dizia que uma tangerina, ou uma mimosa, ou uma pocã, ela só é doce se ela passar por uma boa geada, porque é o tempo em que ela está brotando, em que ela está se formando, e a geada ajuda. É necessário que talvez o café precisa ser colhido antes de pegar uma grande geada, porque essa geada compromete toda a produção. Há um processo cíclico na natureza. Queridos, tem coisas velhas que estão ocupando o lugar de coisas novas. Nós precisamos ser renovados, nós precisamos estar nesse ciclo, nós precisamos de uma fonte que nos renove e faça com que as coisas velhas saiam e as novas cheguem. Porque enquanto nós estivermos controlando, enquanto nós estivermos buscando lugar, buscando caminho, buscando conselho, enquanto nós estivermos querendo controlar as coisas velhas não saem. Nós gostamos das coisas velhas. Nós gostamos de segurar, nós somos seres que não se desapega. Eu mesmo sou assim. A gente guarda tantas coisas, a gente tem mais camisa do que precisa, a gente tem mais calça do que precisa, a gente tem mais do que precisa, porque a gente se apega às coisas. E nós precisamos dar lugar às coisas novas. E quem sabe nessa noite Deus está falando com você. Quais são as coisas que você precisa se desapegar? Quais são as coisas velhas que estão ocupando lugar na sua vida que o novo não pode chegar? Estamos aí a início de um novo ano, de um novo tempo. Talvez as coisas novas que Deus tem para esse ano em nossa vida, elas estão... Ou talvez o ciclo que você vem trazendo nos últimos 10 anos, eles não se renovam, e você está cansado de passar ano e fazer todas as crentices, né, nas viradas de ano para que algo aconteça de novo. E na verdade nada muda. Por quê? Porque as coisas velhas estão ocupando o lugar das coisas novas. E a palavra que Deus traz ao nosso coração hoje: tire as coisas velhas,
Deixe as coisas novas chegar. Deixe o novo chegar. Nós temos medo do novo. O novo nos assusta. O novo nos traz insegurança. Mas é necessário porque Deus é o Deus do novo. A palavra de Deus diz que a misericórdia e a fidelidade de Deus se renovam todas as manhãs. Quantas vezes eu e você acordamos desesperançosos, tristes, ou fomos dormir angustiados, e num novo amanhecer, num novo dia, quando você levanta da cama e você dá os passos, e você começa a tomar o café e começa a viver aquele dia, coisas novas começam a acontecer. O ciclo da natureza, ele é constante. Mas quando nós vivemos longe da fonte, estamos em desarmonia com o tempo de Deus, com o ciclo natural de Deus. Precisamos entender, queridos, que quem não chora na hora de chorar, fica com culpa na hora de ficar alegre. Quais são as culpas que você carrega? Quais são as culpas que você traz? Talvez você precisa entregar essas culpas. Talvez você precisa chorar essas culpas. O versículo 6 diz: pois o Senhor aprova o caminho do justo. O Senhor conhece o caminho do justo. O homem justo, que vive da graça redentora de Jesus, justiça que é graça redentora de Cristo, só Ele nos torna justo, ninguém mais. Ele não vive procurando um lugar certo, um lugar melhor. Ele revela esse lugar, ele diz: a fonte está em Deus e Deus habita em mim. É isso que o apóstolo Paulo fala. Já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver eu vivo pela fé no Filho de Deus. Nós revelamos o lugar de Deus, nós revelamos a fonte de Deus, porque ela habita em nós, porque ela funciona. Nós somos como árvores que dão frutos. A pessoa que não frutifica na vida é porque ela vive só para si mesma. Ela vive buscando sempre um lugar, um caminho. Ela não sobrevive da fonte que é Deus. Quando você sobrevive da fonte que é Deus, você frutifica naturalmente. Há frutos na sua vida. Não é você que produz isso, é Deus que produz isso em você. Ele habita em você. Por isso, queridos, eu queria deixar esta breve palavra ao seu coração nessa noite. Os nossos cultos estão sendo mais curtos, mas com a mesma qualidade, com a mesma intensidade, porque nós sabemos que online fica mais fácil de você absorver um louvor e uma palavra com menos tempo. É o que a gente pensa. Esperamos estar certo. Eu queria que você pensasse em que momento você está hoje. E talvez você não é isto que você está vivendo nesse momento. Você apenas está nesse momento. Eu falava isso ao pastor Carlos, ao pastor Marcelo, ao irmão Marcelo. Você está doente. Você está com o Covid. Você não é uma pessoa doente. Talvez você está vivendo um momento de crise existencial. Uma crise conjugal, uma crise familiar, uma crise com filhos, uma crise com pais, uma crise financeira, uma crise ministerial, uma crise profissional. Você não é esse momento. Todos nós estamos num processo. E vai passar, vai mudar. Não diga o que fiz de errado, mas onde comecei errado. A fonte, busque a fonte. O cristianismo nos mostra um lugar, que é Deus. E Deus, Ele não vem, você vai a Ele. Você procura Deus. Você busca e Deus se revela a você.
O cristianismo nos mostra também um conselho, que é uma mudança de mente, uma forma diferente de pensar. O conselho é uma consciência que aprende um novo conceito de vida. O bom conselho é aquele que nos ensina a mudar os hábitos, as formas de pensar, o jeito de agir. O cristianismo nos mostra um caminho que diz que Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o cristianismo nos mostra uma única comunhão. A fonte de Deus não é somente para você, mas para a comunhão. Você não existe para você, você existe para a comunhão que comunga a mesma fé, a mesma crença, a mesma palavra e a mesma verdade. Amém? Que Deus nos abençoe. Que Deus nos faça rever nesse novo ano. Talvez nós estamos vivendo esse conceito de buscar um lugar, de querer um conselho, de tentar achar um caminho e de buscar uma nova comunhão. Mas o que nós precisamos é ir à fonte. Não é o que eu trago, mas é o que eu encontro para resgatar aquilo que saiu de mim, a minha essência. Amém? Pai, eu quero em nome de Jesus orar, Senhor, por este que me ouve, por mim. Quero orar, Deus, talvez por coisas que estão velhas na nossa vida, que nós não nos desapegamos. Hábitos, costumes, tendências, vícios. Quantas coisas, Deus, nós carregamos. Quantas coisas estão nos depósitos da nossa vida, quantas coisas estão nos ambientes da nossa vida. E nós queremos pedir, Deus, pelo poder do Espírito Santo, faz o novo em nós. Traz o novo à nossa vida. Que em 2021 nós possamos nos desapegar de todas as coisas velhas e possamos nos tornar como esta árvore plantada junto ao ribeiro de água viva e nos tornarmos uma árvore frutífera, frondosa, que possua e que viva o ciclo natural das coisas, que ao seu tempo certo nós possamos dar o fruto necessário. Abençoa-nos, ó Deus, dá-nos a consciência de meditarmos na palavra de Deus de dia e de noite e nos aprofundarmos nesta palavra, segundo o conceito e os valores que ela tem para cada um de nós. Faz-nos beber dessa fonte, faz-nos viver plenamente nesta fonte. Faz-nos viver, nos faça mudar desses conceitos de buscarmos um caminho, um lugar, um conselho, e não irmos para aquele que é a fonte da nossa vida, que é Cristo Jesus. Que o Espírito Santo nos abençoe e nos conduza com poder e autoridade, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Graças a Deus, nós temos a nossa comunhão, a plenitude daquilo que Deus tem nos ministrado. Nesses dias nós temos podido receber tantas palavras abençoadas. Esse ano de 2020, apesar de um ano tão atípico, né? Mas a gente foi tão abençoado, tão agraciado com a verdade de Deus. E queremos que cada um de nós desenvolva e fortaleça a nossa comunhão. Amém? Somos gratos a Deus pelas orações e as intercessões a tantas pessoas enfermas, tantas pessoas acometidas desse vírus, mas nós estamos muito alegres. Provavelmente o Marcelo já está de alta, o pastor Carlos também está num processo ainda de recuperação, mas tudo sob controle. Queremos realmente que Deus abençoe a lista de doentes que nós temos, que sobre eles repouse uma unção de cura, uma unção de libertação e de transformação. Queremos orar, Deus, por essas pessoas. Eu oro, Pai,
pelas pessoas que estão enfermas, que elas, aonde estiverem agora, sejam aqui nos assistindo, seja numa cama de hospital, seja num leito de cama em casa, seja uma doença emocional, nós queremos professar sobre elas uma palavra de ordem vinda dos teus lábios. Ser curado, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero orar também, agradecendo a Deus pelas ofertas e pelos dízimos. Eu queria pedir que você continuasse contribuindo com suas ofertas e com seus dízimos. Muito nos é necessário para cumprirmos as nossas obrigações. Somos uma igreja relevante, atuante, viva. Temos várias frentes de ação. E você talvez não pode ir, mas pela graça você nos oferta e nos abençoa para que nós possamos ir. Eu queria dizer para você que quando você oferta e quando você dizima, é a mesma graça quando Jesus pegou o pão. Jesus não dividiu o pão. Ele partiu o pão e multiplicou. Quando você oferta e quando você dizima, você parte o que você tem e multiplica. Deus te abençoa e abençoa a vida de outros. Eu sou um dizimista desde a minha conversão. Eu e minha esposa, minha casa, nós sempre dizimamos, sempre ofertamos. Eu dou esmola. Aliás, faz 20 anos que eu e minha família dedicamos a nossa vida a resgatar vidas, a investir em vidas. Nós não temos de tudo, mas não nos falta nada. Não nos falta nada. Não temos tudo o que queremos, mas não nos falta nada do que precisamos. Que Deus os abençoe com este conceito. Ainda continuamos em recesso, os nossos cursos ainda estão sendo online e cremos que logo Deus estará conduzindo, todo esse processo que vamos viver ainda esse ano com esse Covid, para que possamos voltar aos cultos presenciais integralmente. Amém? Que Deus os abençoe, uma boa noite, uma boa semana a todos. Fiquem na paz de Jesus. E água em vinho tornou, os olhos dos cegos abriu. Não há outro igual a Deus. Dentro da noite brilhou, a cinza nos fez ressurgir. Não há outro igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. E tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. E água em vinho tornou, os olhos dos cegos abriu. Não há outro igual a Deus. Dentro da noite brilhou, da cinza nos fez ressurgir. Não há outro igual a Deus.
conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro, e tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus.